Há milênios, civilizações que construíram templos grandiosos, palácios e cidades imponentes, simplesmente desapareceram sem deixar rastros. Alguns desses lugares não foram destruídos, eles foram engolidos pelas profundezas do mar, escondidos sob toneladas de água e sedimentos. E se essas civilizações ainda estiverem lá, esperando para serem redescobertas? A ideia de templos submersos sempre foi um tema misterioso e fascinante. Cidades inteiras, perdidas por cataclismas naturais ou tragédias humanas, agora descansam no fundo do oceano. Mas o que realmente aconteceu com esses templos submersos? O que eles podem nos revelar? Neste episódio de O Outro Lado, vamos explorar os templos submersos mais misteriosos do mundo. Seriam eles a chave para entender civilizações perdidas ou apenas lendas de marinheiros antigos? Acompanhe-nos enquanto desvendamos os mistérios ocultos no fundo do mar. O enigma de Atlântida. Há milênios, as lendas de uma grande civilização chamada Atlântida dominaram as histórias de marinheiros e aventureiros. Platão foi o primeiro a relatar, em seus escritos, Atlântida como uma grande ilha, uma potência naval com tecnologia avançada e uma sabedoria espiritual profunda. Mas, segundo o filósofo grego, em um único dia e noite de infortúnio, a ilha teria desaparecido misteriosamente, afundando nas águas do oceano, como punição por sua arrogância. Hoje, muitos acreditam que a Atlântida não é apenas uma lenda, mas um lugar real, que foi engolido pelo mar em algum momento da antiguidade. Alguns exploradores acreditam que a Atlântida pode estar submersa nas profundezas do Atlântico, talvez na região das Bahamas ou perto do Estreito de Gibraltar, apenas esperando por uma descoberta científica que reescreva a história. Será que estamos realmente no caminho certo para descobrir a Atlântida perdida? De acordo com a mitologia egípcia e outras tradições antigas, a Atlântida também teria sido o lar de grandes templos e artefatos de poder inimaginável, que ainda estariam ocultos no fundo do mar, guardando os segredos de seus antigos mestres. Templos submersos em Cuba. A descoberta que desafia a história. Em 2001, uma descoberta impressionante foi feita nas águas profundas ao redor da ponta oeste da ilha de Cuba. Uma expedição liderada por Paul Winsweg e sua esposa, Paulina Zilitsky, usou tecnologia de sonar de varredura lateral para mapear o fundo do mar e encontrou uma série de estruturas submersas a mais de 600 metros de profundidade. As imagens do sonar revelaram formas geométricas perfeitas, blocos de pedra empilhados e formações que se assemelhavam a pirâmides, ruas e edifícios. Essas estruturas estavam tão bem preservadas que pareciam ser uma cidade inteira de uma civilização antiga, não apenas um templo isolado. O que mais chamou a atenção dos cientistas foi que as estruturas eram muito semelhantes às pirâmides e templos de civilizações pré-colombianas, como os maias e os astecas. A ideia de que uma civilização altamente desenvolvida existia submersa no fundo do mar em uma época em que o nível da água era muito mais baixo é uma hipótese que desafia tudo o que sabemos sobre a história humana nas Américas. Se essas ruínas submersas realmente forem templos de uma civilização antiga, o que será que elas podem nos revelar sobre o passado da humanidade? Será que as teorias sobre Atlântida ou outras culturas perdidas são reais? A profundidade extrema torna a exploração difícil e cara, deixando o mistério de Cuba, por enquanto, sem solução. As ruínas submersas de Yonaguni. Agora vamos para o outro lado do mundo, para o Japão, onde em uma pequena ilha chamada Yonaguni, existe um conjunto de ruínas submersas que desafiam a explicação convencional. Em 1987, o mergulhador Kiyashiro Arataki estava explorando a área quando descobriu uma estrutura submersa gigantesca, com ângulos geométricos perfeitos, terraços planos e bordas retas, que lembravam muito um templo ou um monumento esculpido por mãos humanas. O monumento Yonaguni, como ficou conhecido, é uma estrutura de pedra maciça com cerca de 150 metros de comprimento e 27 metros de altura. O que os cientistas descobriram nas águas ao redor de Yonaguni é que essas estruturas submersas podem ter sido construídas há mais de 10 mil anos, numa época em que aquela área ainda estava acima do nível do mar, durante a última era do gelo. Embora alguns estudiosos e geólogos considerem essas formações como naturais, resultado de processos geológicos e erosão, muitos acreditam que as ruínas em Yonaguni são os vestígios de uma civilização perdida do Pacífico que foi engolida pelo mar após um cataclismo natural, como um terremoto ou tsunami. A grande pergunta que persiste é: quem construiu essas estruturas
e por que foram abandonadas. Seria a prova de uma cultura pré-histórica avançada que a ciência ainda não reconheceu? Os templos submersos de Mahabalipuram. A Índia possui muitos mistérios arqueológicos, e um dos mais fascinantes é o complexo de templos submersos de Mahabalipuram, na costa do estado de Tamil Nadu. A lenda local falava de 7 pagodes, 7 templos magníficos construídos a beira-mar, dos quais apenas um, o Templo da Costa, permaneceu visível em terra. Por séculos, os pescadores contavam histórias de terem visto torres e paredes de uma cidade antiga sob as ondas durante as marés baixas. Essas histórias eram tratadas como meras lendas, até o tsunami devastador de 2004. A força da água recuando da costa expôs brevemente estruturas e estátuas de pedra que estavam submersas há séculos, confirmando os relatos antigos. Os templos, que datam de mais de 1000 anos, começaram a ser submersos, devido ao aumento do nível do mar e à erosão da costa. Esses templos são conhecidos por suas esculturas detalhadas e monumentos impressionantes, como a famosa Arjanes Penance, que retrata várias cenas mitológicas. O que será que ainda está escondido nas águas ao redor de Mahabalipuram? Muitos acreditam que esses templos e esculturas submersas podem ser apenas a ponta do iceberg de uma grande cidade portuária ainda não descoberta, um centro de poder e cultura que foi tragado pelo oceano. O mistério dos templos submersos de Dwarka. Ainda na Índia, existe outra lenda profundamente enraizada na história e na religião. Dwarka, a cidade perdida de Krishna. De acordo com os textos sagrados hindus, como o Mahabharata, Dwarka era uma cidade próspera e gloriosa, construída por Krishna em uma ilha. Era uma metrópole fortificada, cheia de palácios de ouro e pedras preciosas. Mas segundo a lenda, a cidade foi engolida pelo mar logo após a morte de Krishna, cumprindo uma antiga maldição. Por milênios, Dwarka foi considerada um mito. No entanto, nos anos 80, o famoso arqueólogo indiano Sri Rao e sua equipe iniciaram explorações na costa da atual cidade de Dwarka, no estado de Gujarat. Para a surpresa de todos, mergulhadores descobriram estruturas submersas que pareciam formações geométricas, paredes de pedra, bastiões e até mesmo âncoras antigas. Essas descobertas podem confirmar a lenda de que uma cidade rica e imponente realmente existiu na costa, exatamente como descrito nos textos sagrados. Mas o que mais se esconde sob as águas de Dwarka? Será que os palácios dourados e os tesouros da cidade de Krishna ainda estão lá, esperando para serem encontrados? O futuro da exploração subaquática. Nos dias de hoje, tecnologias avançadas como sonar de varredura lateral, submarinos não tripulados e drones subaquáticos estão permitindo que cientistas e arqueólogos explorem profundezas que antes eram completamente inacessíveis. Essas tecnologias estão desencadeando novas descobertas de templos submersos, cidades perdidas e outras estruturas misteriosas que têm o poder de revolucionar nosso entendimento da história. Enquanto exploradores e arqueólogos buscam por essas civilizações perdidas, as águas profundas do oceano continuam a esconder segredos que desafiam nossa compreensão da história humana. A questão é: quais desses mistérios serão resolvidos? E quantos ainda permanecerão escondidos, guardados pelas profundezas? O mistério dos templos submersos é apenas uma parte de um quebra-cabeça maior. Um que nos leva a questionar nossa própria história e as narrativas que sempre aceitamos como verdade. Essas descobertas subaquáticas oferecem pistas inesperadas sobre civilizações perdidas, culturas antigas e a sabedoria que existiu muito antes de nós. Estamos prontos para enfrentar esses mistérios e reescrever os livros de história? Ou talvez, alguns segredos devam continuar sob as águas, como guardiões silenciosos de um passado esquecido? Só o tempo dirá se, em algum momento, conseguiremos finalmente desvendar os enigmas dos templos submersos e os mistérios de civilizações que estavam muito à frente de seu tempo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios conosco, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações.